Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente o convite aí para participar do simpósio, do seminário e falar desse tema aí, de um dos temas relacionados aos efeitos do asbesto, do amianto nas pessoas. Eu vou falar de doenças pleurais por exposição ao amianto ou asbesto, ou seja, a gente tem uma série de doenças possíveis. As doenças pleurais pelo asbesto são as doenças mais comuns, se a gente comparar com o que já foi comentado hoje em relação à asbestose, em relação a câncer de pulmão, ao próprio mesotelioma. É um grande número de trabalhadores expostos que são acometidos das doenças pleurais. Vamos falar um pouco de placa pleural circunscrita, vou explicar um pouco melhor por que a gente chama de circunscrita, relacionada com a fibrose hialina, derrame pleural não neoplásico, ou seja, um derrame pleural produzido pela exposição ao asbesto, mas sem o caráter de ser maligno. O espessamento pleural difuso, que é um outro acometimento um pouco mais grave do que as placas pleurais, e as atelectasias redondas, que estão relacionadas com esse espessamento pleural difuso em geral. Só citar o mesotelioma maligno de pleura, que está relacionado com a pleura, é uma doença de pleura também, mas é um tema, vamos dizer, mais específico. Já houve um comentário hoje sobre as diretrizes, a discussão das diretrizes em relação a diagnóstico e atribuição, que estão sendo elaboradas a partir do INCA, aí, com um grupo de especialistas. Então, o mesotelioma seria um tema, seria mais meia hora para a gente falar. Então, vou falar só das doenças relacionadas, que a gente poderia chamar de benignas, entre aspas, porque não tem a característica de serem neoplásicas. A placa pleural é o mais frequente, é o quadro mais frequente. A gente está falando de um processo reacional fibrótico não maligno, né? Reforçando isso, não é uma neoplasia. A inalação de qualquer tipo de fibra de asbesto, qualquer tipo de fibra das fibras conhecidas, aí, tanto os anfibólios quanto a crisotilas serpentinas. Exposição, a placa pleural foi inicialmente, praticamente, ela foi descrita em expostos a talco, lá no começo do século passado, meados do século passado. O talco tem uma contaminação ao asbesto, então seria uma outra causa de aparecimento de placa pleural, seria a exposição a talco, e a exposição à erionita, que é uma fibra natural, não é uma fibra comercial. Em alguns lugares do mundo, principalmente na Turquia, você tem uma exposição ambiental à erionita. Fora isso, são poucas as possibilidades de você ter placa pleural circunscrita, como fibrose hialina, causada por outras substâncias que não sejam o asbesto especificamente. Então, o talco e a erionita seriam umas outras possibilidades de história. O que a gente está falando é de acometimento, ou seja, isso é uma radiografia. Hoje o Steve mostrou um raio-x normal, então eu já estou aproveitando o raio-x que ele mostrou, que é basicamente preto nessas áreas aqui dos dois lados, para quem não é na área médica, só para reforçar isso. E quando a gente está frente a um paciente, a um trabalhador com placa pleural, a gente vê essas imagens, parecem umas imagens geográficas, bem delimitadas, às vezes com calcificação, às vezes bilaterais, em geral com acometimento de diafragma, de pleura diafragmática. E isso está na pleura, principalmente na pleura parietal, ou seja, predominantemente na pleura parietal. É muito frequente nos diafragmas, nos terços inferiores, entre os quintos e o oitavo arcos costais. Os ápices, em geral, são polpados. Então, isso já é uma característica importante no diagnóstico e na tentativa de atribuição à exposição ao asbesto. Raramente na pleura visceral. Tem pouquíssimos casos de placas na pleura, especificamente na pleura visceral, mas muito pouco. Ou nas outras serosas, como o pericárdio, no peritônio, isso é muito mais raro. São vários os estudos aí mostrando que em necropsias a gente tem independente do conhecimento sobre a exposição ao asbesto, a gente tem uma variação muito grande aí, ao redor de 12%, entre 0,5% e 30% de casos de presença de placas pleurais em necropsias feitas independente da exposição. Então, é uma coisa relativamente comum de ser encontrado. E 80% das necropsias de expostos a asbestos têm
placa pleural. Então, esse é, vamos dizer, seria o diagnóstico definitivo aí, né, que seria o anátomo-patológico definitivo numa necropsia. Isso é praticamente 80% dos expostos asbestos têm placa pleural. O que a gente está falando, o que a gente está vendo naquela radiografia que eu mostrei, são essas placas, são chamadas de placas em todas as línguas, aí, em inglês, em francês, em italiano, em português, com esse caráter branco que dá essa denominação de hialina, bem delimitada, e que estão aqui, não sei se todo mundo tem ideia da anatomia, mas aqui são as costelas. Então, isso aqui é uma cena de autópsia, de necropsia, em que você vê as placas grudadas na pleura parietal. Esse brilho aqui é da pleura parietal grudada nas costelas. É muito comum as placas se encontrarem nas regiões paravertebrais ou correndo ao longo das costelas. Isso dá aquele caráter daquela radiografia. A radiografia, às vezes, não é muito sensível para mostrar isso, em função do coração estar na frente aqui das placas mais na região paravertebral. Então, é basicamente isso que a gente está vendo quando faz o raio-x, faz a radiografia simples e vê imagens desse tipo, né? Aqui uma imagem do professor Koichi Roma, um patologista, colega nosso, mostrando uma placa extensa, complexa, no diafragma, né? Aqui a mesma coisa, um trabalho recente, mostrando as placas aqui numa toracoscopia, né, mostrando a presença de placas correndo ao longo das costelas, e uma afecção da pleura aqui um pouco mais original e arredondada, que está demonstrando praticamente uma telectasia redonda aqui. Do ponto de vista histológico, é isso que a gente encontra, ou seja, quando o patologista vê isso na lâmina que ele recebe de biópsia, ele vai dar um laudo de benignidade em função desse caráter aqui, ou seja, não é uma pleura maligna, não é um mesotelioma, é uma coisa muito banal do ponto de vista anatomopatológico, não estou banalizando a doença em si, mas é banal do ponto de vista anatomopatológico e muito característico, muito patognomônico disso. Então, a gente tem que 80% a 90% dos casos tem relação com a exposição ocupacional ao asbesto. Os outros 10%, aí, ou 15%, 20%, ficam dependendo de uma história mal tirada ou um esquecimento. Existe um tempo de latência muito grande entre o início da exposição e o aparecimento da placa. Então, às vezes, houve uma exposição muito curta no passado, que o paciente, o trabalhador, não lembra. Então, esses 10%, 20% ficam por conta dessa não relação, ficam por conta, às vezes, de um viés de memória. Elas são visualizadas em cerca de 2% a 4% das radiografias de tórax normais, ou seja, um serviço de radiologia numa área urbana, por exemplo. Isso é um dado norte-americano, mas na Europa é muito parecido. 2% a 4% das radiografias tiradas por qualquer motivo vão ter algum sinal de placa pleural sem se conhecer a história. A melhor correlação que existe do aparecimento de placa é com o tempo de latência, ou seja, desde o tempo de início da exposição até o aparecimento da placa. Em geral, a média de 20 anos. Existem muitos casos relatados já na literatura e na nossa experiência também, de exposições na infância, ou seja, o pai exposto ocupacionalmente, e essa exposição redundar no aparecimento de placa pleural 30, 40 anos depois. Ou exposições ambientais perifabris. Isso aqui serve, essas duas instâncias aqui servem, ou as três instâncias servem para o mesotelioma também. Ou seja, o aparecimento de mesotelioma tem um tempo de latência bastante grande, pode estar relacionado com exposição na infância domiciliar ou mesmo exposições paraocupacionais ou ambientais. Existe, é claro, uma correlação com concentração de fibras, mas é menor do que com o tempo de latência. A gente sempre usa o tempo de latência como uma variável importante, e pouca ou quase nenhuma correlação com dose cumulativa. Isso, pelo menos até agora, é o que se tem na literatura. Isso é em relação com o tabagismo. Então, o tabagismo não é um culpado. Nunca vai poder ser incriminado. Ah, não, mas o paciente fumava, então a placa é por causa disso. Não. Aqui, só para ter essa ideia de estudos que fazem essa correlação, tento fazer essa correlação com o tempo de latência. Então, nesse eixo aqui, o tempo de latência, mostrando um aumento do diagnóstico, né, da prevalência de placas pleurais conforme aumenta o tempo de latência, e ao mesmo tempo uma diferença muito pequena entre concentrações, ou seja, a prevalência varia muito pouco conforme um aumento da concentração, né? É muito mais com o tempo de latência.
Existe uma correlação com disfunção respiratória, ela é muito controversa ainda, mas existem pelo menos metade dos trabalhos publicados até hoje, eu estou pontuando aqui um pouco mais da metade talvez, com essas flechinhas vermelhas aqui, mostrando uma perda de função pulmonar em função da presença de placas pleurais. Essa diferença de resultados aqui, mostrando às vezes em conclusão, ou mesmo pelo menos em conclusão em relação a essa relação com a disfunção, ela está muito relacionada com metodologias diferentes dos trabalhos publicados, né, em relação a diagnóstico só de placa, associação com espessamento pleural difuso e coisas desse tipo em termos de metodologia. Mas hoje já está relativamente bem definido que existe uma relação de disfunção respiratória baseada na espirometria, principalmente no CVF, e a presença de placas pleurais independentes dos espessamentos pleurais difusos. A correlação com câncer de pulmão também ela está cada vez mais definida, ou seja, a presença de placa coloca um risco aumentado em relação ao câncer de pulmão. Como variável independente, isso também tem muita discussão na literatura em relação a metodologias, porque vários trabalhos acabavam não controlando por tabagismo ou mesmo pela presença da asbestose. Então, alguns trabalhos mais recentes mostram que esse risco, como variável independente, existe. E o que deve ser ressaltado, no entanto, assim, que existe uma ausência de evidência de transformação tecidual, ou seja, não é a placa pleural que se transforma num tecido maligno ou num mesotelioma de pleura ou num câncer de pulmão. A questão é a associação de exposição em relação à dose de exposição, provavelmente. Então, ele é um marcador importante de exposição a asbesto. Isso é uma concordância geral no mundo inteiro, de que é um marcador importante. Dependendo da dose, pode levar a um risco aumentado até de asbestose, de câncer de pulmão e de mesotelioma de pleura. Então, a presença da placa tem essas características. Aqui, só para reforçar o que eu coloquei em relação ao câncer de pulmão, essa análise de sobrevida aqui, mostrando ao longo dos anos pacientes com placas pleurais, pacientes sem placas pleurais, desculpa, pacientes com placas pleurais aqui no pontilhado, mostrando uma fração de pacientes sem câncer de pulmão, bastante reduzindo ao longo do tempo em função da presença de placa. Então, isso está relativamente bem demonstrado aí atualmente. Esse é um trabalho que mexeu com um número imenso de pacientes, com 44 mil pacientes ano, né? É uma coorte de 5 mil e tantos pacientes, então é bastante robusto nesse sentido. Como é que a gente faz o diagnóstico das placas pleurais? A radiografia de tórax, ela continua sendo o método inicial de triagem e monitoramento. A gente teve essa discussão de tomografia hoje de manhã em relação ao câncer de pulmão. A tomografia é mais sensível do que a radiografia, mas ela continua sendo o método inicial de triagem e monitoramento de pacientes expostos, de trabalhadores expostos, e ela é mais sensível com o aumento do tempo de latência, ou seja, quanto mais tempo a pessoa se afasta do início da exposição, mais chance a gente tem de visualizar a placa no raio-x em função das calcificações. As calcificações vão ficando mais aparentes. A tomografia é mais sensível que o raio-x, ela esclarece a presença de gordura extrapleural, que é um diagnóstico diferencial em alguns casos no raio-x. Ela distingue componente parental e visceral em alguns casos, isso é importante em função de estudos epidemiológicos, por exemplo, com relação à função pulmonar, e esclarece a suspeita de atelectasia redonda, que é uma das doenças que eu vou colocar mais para frente. A biópsia de pleura está indicada apenas nos casos com forte suspeita de mesotelioma, ou seja, não tem indicação nenhuma de biópsia de pleura, de submeter o trabalhador, o paciente, a um processo invasivo de biópsia em função de confirmar a presença de placa pleural. Ou seja, você vai partir para esse procedimento só nos casos de uma forte suspeita de mesotelioma associado à presença da placa. Então, e claro que diagnóstico por necropsia, o patologista precisa estar atento e pode utilizar a necrópsia para fazer o diagnóstico, né? Então, esse é uma radiografia normal, de novo, para a gente comparar. Então, essa
é o que a gente vê na radiografia de tórax. Quando a radiografia de tórax está com essa apresentação, é fácil, né? Mesmo os poucos especialistas aí, né, em pneumologia podem dizer que tem algo estranho nessa tomografia, nessa radiografia, e esse algo estranho é a placa pleural. Então, as placas diafragmáticas calcificadas, então, quando elas se calcificam, é porque realmente passou muito tempo a partir do início da exposição, e isso fica mais fácil de ser visto. Aqui é um raio-x que, você olhando à primeira vista, parece praticamente normal, mas ele tem um espessamento aqui nessa região bilateral, simétrica, tal. Esse é um dos problemas do raio-x no diagnóstico da placa pleural sem a tomografia. A gente pode suspeitar que existe uma placa pleural aí, mas na verdade trata-se de um quadro de gordura extrapleural, como a gordura que a gente tem dentro no abdômen, né, isso existe também nesse espaço pleural, e que é confirmado pela tomografia. Isso não é um dos grandes exemplos de gordura extrapleural, mas os especialistas aqui estão conseguindo ver o que eu quero mostrar, que são esses espessamentos tênues aqui nessa região, e olhando na tomografia, a tomografia permite que você diga que isso é gordura e não é um tecido fibroso. Opa. Algumas incertezas que podem acontecer em relação à placa pleural, ou seja, eu pus entre aspas aí, porque isso em geral aparece em discussões aí com especialistas ou com médicos do trabalho de empresas ou legalmente. Placas unilaterais, elas não excluem a associação com exposição ao asbesto. É mais comum ser bilateral, mas a unilateral não exclui. Ela pode estar só revelando um estágio inicial evolutivo da história natural da placa pleural, ou seja, começou de um lado e vai aparecer do outro lado. E a avaliação tomográfica cuidadosa desse caso pode revelar uma placa pleural num outro local ou no mesmo lado do tórax em outra situação. Aqui é um exemplo mais ou menos disso. Essas imagens aqui que estão assinaladas são imagens de placa pleural à radiografia de tórax. Aqui um close para mostrar essa imagem que é anormal, né? E na tomografia a gente confirma isso, né, praticamente. Ou seja, a tomografia, em geral, é sempre realizada para confirmar e para ver realmente a presença de placas do outro lado. Quer dizer, aqui a gente fez o diagnóstico de placa de um lado só desse lado. Do outro lado, o raio-x não mostrava nada. A tomografia confirma isso, né, isso aqui são cortes que estão descendo aqui, cortando o sujeito assim, virtualmente descendo ele. E mais para baixo, ou seja, lá perto do diafragma, a gente vê uma placa isolada, diferente daquela que a gente tinha visto lá em cima. Então, isso reforça, apesar de estar do mesmo lado, reforça que isso é uma exposição a asbesto, né? A outra incerteza é em relação à exposição ausente. Às vezes você tem um paciente com diagnóstico de placa e não tem história. Isso é bastante comum. A gente tem visto um percentual razoável de pacientes no nosso serviço de referência. Então, com esse tipo de imagem, a radiografia suspeita, forte suspeita de espessamento pleural, de placa pleural, e na tomografia isso é confirmado, inclusive com calcificação, um espessamento com a calcificação. Isso aqui que a gente está vendo é osso, né, mas o que aqui está dentro do tórax é calcificação, e aqui é pleura calcificada. E essa era uma paciente de 66 anos, foi um achado radiológico, foi lá num pronto atendimento por algum sintoma agudo, fez uma tomografia, uma radiografia de tórax, sem tabagismo, sem antecedente respiratório, não teve tuberculose negativa, história ocupacional sem exposição a asbesto, e a gente sempre insiste na exposição do esposo ou de pais, né, pais, irmãos que provavelmente tenham trabalhado com asbesto, e isso não aconteceu nesse caso dessa paciente. Então, é um exemplo que a gente está vendo cada vez com mais frequência, pacientes sem uma história conhecida ou sem a memória de uma história de ocupação. O outro acometimento pleural que é mais incomum, mais raro da gente diagnosticar, eu vou mostrar porque é o derrame pleural. E aí também o não neoplásico, porque o mesotelioma costuma cursar com derrame pleural. Então, aí seria um derrame pleural maligno.
Em geral, ocorre previamente ao aparecimento das placas e ao espessamento difuso. A frequência é mal conhecida, porque a maior parte é assintomática, o paciente, o trabalhador, acaba não procurando serviço em função de ausência de sintoma, e aquilo passa, se resolve ou evolui para um espessamento pleural. Tem um tempo menor de latência, ou seja, ele aparece mais cedo, né? Em geral é sintomático, como eu disse, às vezes com o acometimento de dor pleural, é mais fácil fazer o diagnóstico na época. O líquido é um líquido, para os médicos aqui, é um líquido linfocítico com eosinófilos, nada além disso, e tem essa evolução frequente para espessamento difuso. É claro que a gente sempre exclui tuberculose, neoplasia, nesses casos, com o exame do líquido, quando você tem acesso ao quadro mais agudo. Aqui é um exemplo de um caso comum aí do algrante, acho que é da Eternite esse caso, um paciente que tem um raio-x praticamente normal, mas já com alguma coisinha aqui, tinha um espessamentozinho, um velamento seio-costofrênico aqui, se a gente comparar com o outro lado, e em 2005 ele apareceu com essa imagem, que é uma imagem de derrame pleural. Então, é possível, mas isso é uma raridade, vamos dizer, a gente vê muito poucos casos desses na nossa prática. O que a gente vê é um paciente que chega dessa forma para nós já, às vezes não é um derrame, aqui eu estou dizendo que é um derrame, porque a gente sabe, mas a imagem, ela é uma imagem de um possível espessamento pleural também. A tomografia desse paciente mostrou a presença de derrame, então eu sei que é derrame por causa disso, mas eu poderia ter esse paciente chegando agora para um exame clínico e sem o derrame, ou seja, essa imagem está relacionada apenas a um espessamento pleural, e aí o espessamento aqui seria diferente desse, não vou entrar em detalhe, mas seria bem diferente do que a gente está vendo, aqui é líquido, né? E aí a presença de placas do outro lado. Então esse paciente teve exposição ao asbesto, está provado que teve placa de um lado e tem um derrame pleural pelo asbesto do outro lado. Então essa seria o processo diagnóstico desse tipo de problema. O outro acometimento é o espessamento pleural difuso, então não é mais aquele circunscrito, a gente está falando de difuso justamente porque ele pega uma extensão maior do pulmão. A frequência é mal conhecida também, porque é um pouco menos diagnosticado. O comprometimento é da pleura visceral, ou seja, é aquela capinha do pulmão que está grudada no pulmão, ou seja, a gente tem a pleura parietal ligada às costelas, à caixa torácica, e tem a pleura visceral ligada ao pulmão. É o acometimento praticamente dessa pleura, que pode depois se associar à pleura parietal também, num processo mais evolutivo. Oblitera ali os seios costofrênicos, pode até chegar a nível de ápice de pulmão, coisa que a placa pleural não faz. Em casos graves pode dar o que a gente chama de fibrotórax, que é uma fibrose de toda a cavidade pleural. E é essa possível evolução de um derrame, como eu já comentei. E o comprometimento da função pulmonar é mais acentuado, é mais fácil de ser visto, mesmo individualmente, né? Em função da extensão. Quanto mais extenso esse espessamento, maior a disfunção respiratória na espirometria. E sempre pode ter a concomitância com as placas pleurais. Esse é o acometimento, ou seja, aqui a gente tem o pulmão todo já tem um certo acometimento de pulmão aqui também desse paciente, e uma pleura visceral espessada. Isso é a histologia. Então são casos diferentes daquele que eu mostrei inicialmente. Você tem sempre um acometimento aqui dessa região, dos cantos do pulmão, aqui com o seio costofrênico, que a gente chama, com espessamento mais difuso, subindo aqui um espessamento que vai até lá em cima. Esse aqui é um paciente que a gente segue há um certo tempo, desde 99, um raio-x absolutamente normal, foi lido por vários leitores como normal. Um paciente que 10 anos depois ele começa com um espessamento pleural difuso. Então essa é a evolução dos expostos ao asbesto. O diagnóstico por imagem, de novo, é o raio-x de tórax, ainda é o que a gente faz inicialmente. O que a gente vê são todos esses acometimentos que eu já comentei: obliteração, espessamento difuso. Não vou me deter muito nisso. Tem algumas imagens que lembram um pé de galinha, ou a tradução que a gente faz aí do CrossFit.
tanto na radiografia quanto na tomografia, e algumas imagens sugestivas de atelectasia redonda, que é um processo dessa pleura visceral acometida, entrando para dentro do parênquima e englobando um pedaço do pulmão, ou seja, uma complicação do espessamento pleural difuso. O espessamento pleural difuso está tão intenso, está com uma inflamação muito grande, ele entra pelo pulmão, a partir das fissuras, das cisuras pleurais, e engolfa um pedaço do pulmão, dando uma característica que a gente chama de atelectasia redonda. É um nome feio, mas é assim que a gente chama. Então, quando a gente vê esses pés de galinha aqui, que eu chamei de pé de galinha, ou pé de corvo em inglês, a gente suspeita de um acometimento difuso e eventualmente com atelectasia redonda. Então essa aparência que é visto na tomografia computadorizada, né? Aqui é um paciente com esse espessamento difuso aqui, unilateral, tem uma exposição a amianto de 6 anos no passado, e com uma imagem que, para nós, pneumologistas, ou quem trabalha com isso aqui é uma imagem muito suspeita de câncer de pulmão. A tomografia resolve isso, ou seja, a tomografia ajuda no equacionamento da imagem, ou seja, é uma imagem típica de atelectasia redonda subjacente a um espessamento pleural. Então, evita procedimentos invasivos nessa situação aí. Então, o diagnóstico de imagem pela tomografia ela é mais sensível, como da outra vez eu comentei, avalia melhor a extensão e a perda de volume do pulmão, que vai ter uma relação com a perda de função pulmonar, esclarece ou não essa presença de atelectasia redonda, esclarece a presença de ausência de alterações parenquimatosas condizentes com asbestose. Isso no raio-x às vezes é difícil de ver, porque a pleura está na frente do parênquima, e pode ajudar como critério de espessura em centímetros para suspeita de mesotelioma. Então aqui é um caso também de um paciente acompanhado desde 99, que apareceu algo em 2007 nessa região, mas em 2011 ele teve um espessamento pleural. 2011 apareceu 3 anos depois disso, 4 anos, apareceu um espessamento pleural importante, que na tomografia mostrou ser um espessamento bastante espesso, né, bastante largo, trazendo uma suspeita de mesotelioma. Ou seja, isso é a função da tomografia nesses casos. Esse paciente teve que ir para a biópsia e não era mesotelioma. Sorte de todos nós, não era mesotelioma, era um espessamento pleural difuso por asbesto. Então, só para terminar, os critérios diagnósticos aí de atribuição para esses três componentes aí das doenças de pleura, ou seja, toda vez que a gente tem alteração pleural vista ao raio-x simples ou a tomografia de tórax, em parede torácica, diafragma, pericárdio, pleura mediastinal, ou seja, são os locais que podem ocorrer essas placas e os espessamentos, bilaterais ou unilaterais, exposição a asbesto no passado, ou seja, longos tempos de latência, pode ter curta duração de exposição, não é necessário ter uma longa exposição, e mesmo baixa dose é suficiente para dar placa pleural, por exemplo. A avaliação funcional não é necessária ao diagnóstico, ela é importante na avaliação da repercussão, mas não entra como critério diagnóstico. A ausência de disfuncionalidade não exclui o diagnóstico, é isso que eu estou querendo dizer. E a avaliação histológica apenas, de novo, reforçando na suspeita significativa de mesotelioma. Obrigado.